Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira para a gente viver uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Baracon e o nosso tema de hoje é quais são os benefícios que o autoconhecimento pode trazer para a tua vida. Muitas vezes a gente vê todo mundo falando sobre autoconhecimento e muitas pessoas nem sabem o que é autoconhecimento e muito menos quais são os benefícios que ele pode trazer para a nossa vida. Então, esse é o nosso assunto de hoje. E o autoconhecimento, gente, é o primeiro passo, o passo principal assim da nossa vida, e a gente nunca é ensinada que ele é importante. E antes até de eu entrar nos benefícios do autoconhecimento, lembrei aqui de fixar o tema da nossa live, né, para vocês saberem aí quando entrarem, e também lá no Facebook e no YouTube já está feito. Deixa eu salvar aqui, aproveita, já vai mandando para todo mundo. Hoje feriado e a gente vai bater esse papo maravilhoso. Muito bem. Então, ó, vamos lá. O autoconhecimento, como eu falei, ele é o primeiro passo para tudo na nossa vida. Só que em nenhum momento a gente é ensinada que ele é importante. Por vezes a gente não sabe nem o que é. Gente, vocês não têm noção o tanto de gente que chega para mim e fala assim, Gabi, mas eu nunca ouvi falar esse termo. Eu achava que era autoajuda ou alguma outra coisa assim. E pensando nisso, também temos uma crença muito errada, que muitas pessoas acham que autoajuda é ruim, vinculam autoconhecimento à autoajuda e acham que autoconhecimento é ruim. E não, gente, são coisas completamente diferentes, tá? Autoajuda, e não é dizendo que autoajuda não é bom, né? Pelo amor de Deus. A autoajuda tem aí conteúdos maravilhosos. O autoconhecimento ele até pode ter uma parte de autoajuda, mas são coisas separadas, são conceitos diferentes. E é muito importante a gente entender o que é o autoconhecimento. Por quê? Senão, muito menos a gente sabe quais são os benefícios que ele vai trazer. Então, a gente vai conversar sobre os benefícios hoje. Hoje o nosso tema são os benefícios. E depois, a gente já tem uma live onde eu explico sobre autoconhecimento real e autoconhecimento Nutella, para você entender melhor o que é o autoconhecimento. Depois, então, se você não sabe muito bem o que é o autoconhecimento, corre lá para assistir. Mas já fica aqui que você vai ver o quanto o autoconhecimento é importante e como ele pode estar atuando em diversas áreas da nossa vida. Muitas pessoas confundem e acham que autoconhecimento é uma coisa automática, que, né, tipo, quanto mais eu vou vivendo, mais autoconhecimento eu vou tendo. E não necessariamente, tá? Tem muitas pessoas que chegam lá nos seus 50, 60, 70 anos que não estão com o seu autoconhecimento desenvolvido. Então, o autoconhecimento, ele não é um processo automático. É claro que com as experiências da vida, a pessoa ela vai ganhando experiência, né? Experiências da vida ganham experiência. O que mais, né, Brasil? Então, a pessoa ganha experiência, mas não necessariamente ela está passando por um processo de autoconhecimento. São coisas diferentes e a gente confunde isso daí. Então, não é um processo automático. A gente precisa, sim, buscar entender mais sobre isso, buscar ferramentas, métodos que ajudem a gente nesse processo. Por que não? Se vocês forem observar, gente, vocês podem até ver aí no dia a dia de vocês. Tem gente, que a gente até usa outra crença, né? Que a tendência é piorar. E quantas pessoas, no decorrer da vida, não acabam piorando? E chegam lá na idade adulta ou idosos e ficam o ó do borogodó. Pessoas que não se conhecem, que não sabem lidar com seus pensamentos e com as suas emoções, projetam tudo nos outros, ou pessoas que ficam, né, tão pesadas, de carregar tanto peso, de tanto se culpar, que elas se tornam pessoas difíceis de lidar. Então, não é que você vai vivendo e você vai se autoconhecendo. Não, ok? Então,
a gente, durante a nossa vida, a gente recebe chamados para esse processo de autoconhecimento. Só que como a gente não foi ensinada o que é, por que é importante, quais são os benefícios, a gente nem consegue entender que esses chamados são chamados para a gente se conhecer. A gente passa por diversas situações que são chamados para a gente se conhecer, só que a gente não identifica. A gente não faz ideia de que o que está acontecendo é um chamado para a gente olhar para dentro. Porque lembra, tudo é conteúdo interno nosso. Não é uma coisa do outro. É uma coisa nossa. Se eu estou vendo no outro, provavelmente tem em mim. Se eu estou reclamando no outro, provavelmente está em mim. São conteúdos nossos. Tudo que incomoda, que estressa, que irrita é conteúdo nosso. Então, a gente precisa fazer esse movimento para entender o que é o autoconhecimento, para se dedicar a ele, né? Para a gente conseguir identificar esses chamados. Eu passei por diversos chamados na minha vida. Alguns, claro, eu não tinha nem consciência para entender ainda, mas que depois, com o tempo, eles vieram batendo na minha porta. Eu perdi o meu pai. Depois, quando eu tinha 9 anos, né, quase 10, eu perdi a minha avó, que ajudou minha mãe a criar a gente. Depois a gente teve um problema seríssimo, que minha mãe teve um relacionamento muito conturbado com um cara, e que isso afetou demais a minha pessoa, porque eu tinha pegado ele, assim, para ser meu pai na vida, sabe? Para suprir a figura paterna. Então, eu fui recebendo chamados. Depois, no colégio, com um relacionamento abusivo. A minha mãe também ficou doente. Então, foram várias coisas que aconteceram que foram chamadas. Só que naquele momento eu não tinha o nível de consciência, de conhecimento e de abertura para entender que isso estava me levando para um processo de autoconhecimento. Só que tudo na hora certa. Na hora certa, eu tinha o nível de conhecimento, de abertura de conhecimento ideal, e eu embarquei num processo de autoconhecimento e posso hoje desfrutar da maioria desses benefícios que eu vou contar para vocês. Porque sim, Brasil, parece muito bom para ser verdade, mas o autoconhecimento, ele interfere em praticamente todas as áreas da nossa vida. Se não dizer todas, tá? Porque desconheço uma área da nossa vida que não seja afetada pelo autoconhecimento. E afetada de forma positiva, né? Não de forma negativa. Então, eu paro e falo, cara, no pessoal melhora, no profissional melhora, na nossa qualidade de vida melhora, nos nossos relacionamentos melhora. E eu vou trazer para vocês, eu vou pontuar algumas das melhoras que tem dentro dessas áreas. Aí você vai falar assim, ai, Gabi, mentira, né? Tu tá puxando sardinha porque você trabalha com isso. Não, gente, é porque é real. Eu falo, hoje eu tenho clareza de que um dos meus principais valores é a honestidade. Então, nunca, never, que eu ia vir aqui falar alguma coisa para vocês que não é verdade ou que eu não tenha experimentado. Porque, como eu falei, eu vivi todo esse processo na hora que eu entendi o chamado e fui atrás disso. Hoje eu vivo mudanças que, cara, eu não imaginava que seriam possíveis. E lá no começo, eu nem tinha clareza de que tantos benefícios poderiam vir do autoconhecimento. E hoje eu vivo, às vezes me perguntam, né? Vira e mexe aparece em caixinha de pergunta e fala assim, Gabi, qual foi o maior benefício que o autoconhecimento trouxe para a tua vida? Eu falo, cara, escolher um é bastante desafiador. Porque são muitos benefícios que eu percebo no meu dia a dia e que eu tenho cada dia mais clareza deles. E pensando assim em um que está fazendo muita diferença no meu dia a dia, começando aí pela área profissional, né? Porque ele vai influenciar na vida pessoal, na vida profissional, na qualidade de vida e nos relacionamentos. Tem benefícios em todas essas áreas e sub-áreas que a gente vai ver. Tem benefício em tudo. E eu, hoje, escolhendo um que vem fazendo muita diferença para mim, eu escolheria o que eu coloquei aqui, o primeiro tópico que eu separei para gente, que é a autoconfiança. A segurança. Cara, gente, vocês não têm noção. E até é importante a gente colocar isso aqui. Porque eu separei nas áreas, né, alguns benefícios. Só que esses benefícios, eles entram em todas as áreas. Por quê? A autoconfiança, ela tá mais na área pessoal, só que ela reflete na profissional, ela reflete nos relacionamentos, ela reflete na nossa qualidade de vida.
Então, a confiança tem vários benefícios que estão em uma área, mas que eles refletem em outras também. Então, pensando na autoconfiança, eu escuto muito, é uma coisa que eu acredito pra caramba, que é: ninguém segura uma pessoa segura. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo do que vão pensar? Ou porque a gente não se acha capaz, ou porque a gente não se acha suficiente, ou porque a gente não se acha merecedora. E tudo isso, se você vai olhar, cara, tem muita ligação com insegurança. Muita, muita, muita. Teve até uma live que eu fiz sobre insegurança que ficou assim, gente, maravilhoso. Depois, se você percebe a insegurança te atrapalhando aí no teu dia a dia, assiste a live de insegurança que vai te ajudar muito. E esse é um dos principais benefícios que eu, Gabriela, venho experimentando e que eu vejo refletir demais na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Nos relacionamentos também. Faz muita diferença. Então, o autoconhecimento, quando você começa a se conhecer... Porque, cara, quando você conhece uma pessoa no teu dia a dia, tá? Imagina que você foi apresentada para uma pessoa. Você acabou de conhecer, chegaram, te apresentaram: oi, prazer, esse daqui é o Marcelo. Falei o nome do digníssimo, né, gente? Que é mais fácil. Então, esse daqui é o Marcelo. Eu olho para ele, eu cumprimento ele, mas eu não conheço ele. Eu confio nele? De cara, não. Pode ser que a confiança seja desenvolvida de acordo com o que eu vá conhecendo dele. E aí, ok, cria-se a confiança. E aí, a gente tá aí no nosso dia a dia querendo confiar na gente, né? Aumentar a nossa segurança, a nossa confiança. E a gente não se conhece. Você confia em uma pessoa que você não conhece? Eu, Gabriela, particularmente, não. Tem um processo para você confiar. Pelo menos para eu confiar. E muitas pessoas que eu conheço também. É raro, né? Às vezes, sim, acontece, né? Você conhece a pessoa, o teu santo bate e logo tu já confia na pessoa. Mas é um processo para você construir uma confiança de verdade, né? Uma coisa sólida. É um processo. E você só confia em quem você conhece. Se você não se conhece, como que você quer confiar em você? Como que você quer ter segurança em você? A gente precisa, e é um dos benefícios assim mais incríveis que o autoconhecimento traz para a nossa vida. Outro que ele traz também é a autoestima, pensando aí na área pessoal, que também vai influenciar nos relacionamentos, na profissão. E autoestima, gente, é muito importante a gente entender. Quantas pessoas estão aí com a autoestima lá embaixo por insegurança? E a autoestima não é só estética, tá? Porque muitas pessoas acham que a autoestima é só estética. E não. A autoestima, ela é uma construção, é claro, externa e também interna. Porque muitas pessoas que estão com a autoestima lá embaixo, além de não estarem satisfeitas com o externo, elas não estão satisfeitas com quem elas são, com quem elas estão, com os comportamentos, com os pensamentos, com os sentimentos. E, geralmente, quem não está se sentindo bem esteticamente tem algum vazio dentro. E aí, quando você começa a olhar para dentro, quando você começa a se conhecer, a se entender, vai mudando do lado de fora. E você vai aumentando a tua autoestima também. Eu conheço, tem pessoas, né, que viraram para mim nesse processo, vão me vendo, me encontrando de tempo em tempo, né? Agora tem muito tempo que eu não vou para São Paulo, mas na época que eu ia para São Paulo a cada mês ou a cada 2 meses, eu fui para um dos encontros da mentoria e o pessoal virou para mim e falou assim: nossa, Gabi, você fez alguma coisa? Você está tão diferente, você está mais bonita, você está mais leve. E eu não tinha feito nada estético. Tinha mudado as coisas o quê? Dentro de mim. Muitas pessoas viraram para mim e falaram: nossa, cara, você está mais bonita. E eu não fiz nada. Daqui a pouco eu vou fazer, né, gente? Um botox, alguma coisa que estão precisando. Trintei, já estou começando a ficar com os negócios meio esquisitos ali, que eu não estou gostando. Mas realmente muda. Muda o nosso semblante, a gente fica mais leve. E, consequentemente, né, a gente vai transparecendo todas essas mudanças que estão acontecendo dentro da gente. E é muito legal. E, com certeza, a autoestima vai muito mais lá para cima. É raríssimo, digníssimo de vez em quando rir de mim, tá, gente? Porque antigamente eu era a pessoa que passava na frente do espelho
E sabe aquele negócio que tu para na frente do espelho e você fala assim, nossa, não devia nem ter saído da cama hoje? Horrível que você tá, meu Deus do céu. Péssima. Vai dormir de novo que tá ruim. Ou nem sai de casa, né? Porque tá horrível. Na maioria das vezes era assim quando eu passava na frente do espelho. E de vez em quando não, agora com frequência, né, Digníssimo? Ele está aqui nos bastidores. Agora, com frequência, ele me zoa porque eu paro na frente do espelho e falo, tu tá gata hoje, hein, Brasil? E não necessariamente estou rebocada com uma roupa bonita e não sei o quê. Porque às vezes é bom a gente se produzir assim pra gente se sentir melhor. Mas não todas as vezes. A gente tem que estar bem também com quem a gente é, sem a produção, sem uma roupa bonita. E ele fica rindo de mim porque não era natural. Não era uma coisa que acontecia com frequência. E hoje em dia, graças a todo o meu processo de autoconhecimento, eu consigo estar muito mais em paz comigo, muito mais feliz com as coisas que eu vejo, tanto no espelho, quanto nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Porque lembra, a autoestima é dentro e fora. Outro benefício maravilhoso é a motivação. Só que aí a gente vai fazer uma live só sobre isso, porque a gente confunde motivação com entusiasmo e com animação. E motivação é você ter um motivo para agir. E mesmo você não estando animada, empolgada, fugiu a palavra, né, Brasil? Empolgada, você continua seguindo o caminho que você quer, porque você está motivada, você sabe qual é o seu porquê, você sabe qual é o seu objetivo e por que você quer chegar lá. Então, a motivação continua, porque muitas pessoas ficam esperando motivação para começar a fazer alguma coisa. E, claro, é importante você ter motivo para agir. Isso te ajuda a se manter no caminho e até conseguir se animar, se empolgar, porque você se conhece, você sabe o que funciona para você e o que não funciona. E quando você precisar, você usa esses recursos a teu favor. Então, isso é super importante e é outro benefício do autoconhecimento. Outra coisa que a gente vai ter aí nos benefícios são clareza das nossas habilidades. O pessoal adora, né? Talento, os nossos pontos fortes. A gente vai ter muito mais clareza disso e também a gente vai conseguir identificar quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Porque eu falo, nada de síndrome de Gabriela. Descobri que eu sou assim, então eu tenho que ser para sempre assim. Não. Você descobriu que você é assim e se você não gosta, se não condiz com o que você quer alcançar, com os teus objetivos, com o teu motivo, com o teu propósito lá na frente, cara, isso daqui não vai me levar até lá. Então, você vai poder ter estratégias para mudar isso. Porque nada é engessado. Tudo na nossa vida que a gente quiser, a gente pode mudar. Algumas coisas com um pouco mais de facilidade, outras com um pouco mais de desafio. Então, a gente tendo clareza disso fica muito mais fácil. Por quê? Você não muda alguma coisa que você não sabe. E quando a gente sabe os nossos pontos fortes também, a gente pode potencializar eles. Para quê? Para minimizar os pontos ali de melhoria que a gente precisa. Ok? Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E o autoconhecimento traz essa clareza para a nossa vida. Outro benefício muitíssimo importante, a base de tudo, a gestão emocional e mental. Porque está interligado. Quando a gente aprende como que tudo funciona, a gente vê que está uma coisa ligadinha na outra. É aquela história, né, de quem veio antes, do ovo ou a galinha. Está tudo interligado e acontecendo muito rápido. Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções e com a nossa mente, porque elas estão ali, ó, o tempo todo funcionando juntinhas, maravilhosas, muito rápido, e a gente nem percebe isso. E quantas pessoas, Brasil, que nem eu falei, tem gente que acha que o autoconhecimento é automático. Não é. Tem muitas pessoas que passam por processos de autoconhecimento que nem pensam na construção da base, que é você saber lidar com seus pensamentos e com as suas emoções. Aí eu falo, é um tipo de autoconhecimento que eu, Gabriela, não acredito. Tá tudo bem quem acredita, quem tem resultados, ótimo. Eu falo que é o autoconhecimento real, a gente precisa construir essa base, a gente tem que ter várias coisas aí envolvidas. Se a gente não tem a gestão
emocional e mental, cara, o que você faz com o que você descobre? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ai, Gabi, fiz um teste de personalidade e, nossa, maravilhoso, fez muito sentido, parece muito comigo. Ok. Tem vários testes que vão te dizer várias coisas que você vai se identificar. Só que, beleza, o que você faz com isso? Se você não sabe lidar com as suas emoções e com os seus pensamentos, você não vai ter ferramentas para lidar com as informações que estão chegando. E ok, no teste deu que eu sou isso, isso e aquilo. Não gostei. Ah, síndrome de Gabriela, você vai continuar carregando isso aí com você. Não, cara, vamos mudar. Se não condiz com o que você quer para a tua vida, vamos mudar. E tudo isso acontece com a gestão dos nossos pensamentos. A gente não aprende a lidar com os nossos pensamentos, a gente acredita neles, todos. Só que os nossos pensamentos, eles têm uma origem, na maioria dos casos, virtual. A gente cria muita coisa. E no que a gente cria, a gente acredita em coisas que nem existem. E olha o samba do crioulo doido que fica aí na nossa vida. Então, a gestão emocional e mental é outro benefício maravilhoso do autoconhecimento e faz muita diferença, interfere em todas as áreas. Porque na vida pessoal, você com você mesma interfere. Na vida profissional, super interfere, porque quanto que a gente não deixa de fazer as coisas na nossa vida aí, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, eles geram insegurança, ele baixa a nossa autoestima, a gente não tem motivação, olha como que é tudo interligado. Nos nossos relacionamentos, idem. Quantas pessoas aí não ficam tendo crises de ciúme, brigam pra caramba e às vezes nem sabem por que estão brigando, ficam fazendo joguinhos, tudo porque não sabe lidar com as emoções e com os pensamentos que estão sendo criados na cabeça dela. Outro benefício muito importante é a segurança. Segurança e autoconfiança, elas são distintas, tá? Tem pessoas que acham que são muito parecidas, mas elas se complementam. E essa segurança, ela ajuda muito a gente na nossa área profissional, né? Nas outras também. Mas na área profissional ela aparece muito porque ela traz um poder de decisão para a gente. E tudo, mais uma vez, está interligado. Tem muitas pessoas que não têm segurança e não tomam decisões porque tem medo da frustração ou tem medo do que os outros vão pensar. E não sabem lidar com essas emoções e com esses pensamentos que vão surgir diante dessas situações. Então, é um benefício que faz muita diferença. Outro benefício, que às vezes a gente nem junta uma coisa com a outra. Financeiro. Quando você desenvolve o seu autoconhecimento, as chances de você aumentar o teu ganho, né, o teu dinheiro, é muito grande. Porque todas essas coisas que eu já falei te ajudam a entrar mais em ação, a se arriscar em momentos que você precisa, que você não conseguia, a ir em busca dos teus sonhos. E o retorno financeiro vai vindo, você vai mudando a tua energia, você vai curando feridas e ressignificando crenças que estavam te bloqueando de ganhar dinheiro. Uma que é sensacional, que muitas pessoas falam, é: o dinheiro não traz felicidade. E aí, a maioria das pessoas querem ser felizes. É uma necessidade básica, né? A gente aprendeu que ser feliz é importante. Então, eu quero muito ser feliz, porque ser feliz é a coisa mais importante da minha vida. E aí a pessoa está penando para ganhar dinheiro. Ela está desesperada querendo ganhar dinheiro e não consegue. E aí, quando você pergunta, o dinheiro não traz felicidade, você concorda ou discorda? Concordo. Se você concorda que o dinheiro não traz felicidade e você quer ter felicidade e dinheiro, não vai rolar. A tua energia não vai permitir que isso aconteça. Por quê? Automaticamente, se você tem dinheiro, você não pode ter felicidade. Você só pode ter uma coisa ou outra. Então, se você acredita que o dinheiro não traz felicidade, eu quero ser feliz e eu quero ter dinheiro. É um ou outro. E aí, ou eu vou ser feliz, ou eu vou ter dinheiro. Se eu estou feliz,
eu não vou conseguir conquistar o dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu não vou conseguir ficar feliz. É consciente, gente? É uma coisa pensada? Não, justamente. É uma coisa que está acontecendo de forma inconsciente, a gente não está nem percebendo e está bloqueando a nossa vida financeira. Então, olha como que o autoconhecimento é poderoso, Brasil. Isso em outras áreas também. Em outras situações, não só na financeira, a gente está bloqueado em várias situações. Porque pensa, se a autoestima está lá embaixo, você não tem segurança, você não sabe quais são os motivos para você agir, você não consegue ter clareza do que você precisa fazer, como que você vai movimentar a tua vida se está bloqueada em várias partes? Tem pessoas que estão bloqueadas em uma só. Tem pessoas que estão bloqueadas em todas elas. Ou em quase todas. Olha como que o autoconhecimento é importante. Outro benefício que a gente tem é foco e determinação. E aí, muitas pessoas acham que foco é você ficar sempre ali, ó, a mesma coisa. Só ali, e você dizer sim, ou qualquer coisa assim. E foco é justamente você conseguir dizer não. E quantas pessoas que não conseguem dizer não? Porque não percebem, né? Não dizem não, mas não sabem o porquê que não conseguem dizer não. Tem pessoas que não conseguem dizer não porque acham que as pessoas não vão mais amar elas. Ou porque acham que ela vai ser excluída. Só que, mais uma vez, não é consciente, é inconsciente que isso está acontecendo. Só que a gente não sabe lidar com essas coisas, a gente não sabe nem que isso está dentro da gente. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue ter muito mais foco, se sentir muito mais determinada, se manter naquilo dali e ter constância, que é um benefício. Ter constância, gente, é muito importante. Por quê? A gente vive em uma sociedade imediatista e aí as pessoas começam e não veem o resultado logo de cara, pula para outra coisa. Fica que nem macaco, né? Pulando de galho em galho, pulando. E elas nunca começam, continuam e concluem. Que são os 3 Cs, né? Que Caio Carneiro fala. Isso eu aprendi com ele, achei genial e eu vira e mexe trago aqui para vocês. Porque quantas pessoas não estão assim? Aí o pessoal fala, né? Da procrastinação, da autossabotagem. E tem muito mais coisa envolvida nisso daí. Só que a gente não sabe. Porque para cada pessoa vai ser uma coisa. Nós somos seres únicos. Não tem como você pegar e achar que para fulano, se para fulano é assim, para mim também é. Não, você tem que se entender. E ver o que funciona para você, o que está te bloqueando. A tua história é diferente da dos outros. E qual é o motivo que você começa, mas você não continua tempo suficiente para concluir? Cada pessoa é uma coisa. Então, o autoconhecimento, ele traz esse benefício pra gente. Isso, cara, você conseguir começar, continuar e concluir, não tem coisa melhor para dar um gás na tua segurança, na tua autoestima. Não tem coisa melhor. E começa, é claro, não vai querer começar com um negócio gigantesco, super difícil. Não, começa com hábitos simples, com coisas pequenas. Porque aí você vai se estimular e ver que você consegue. Que nem o pessoal fala, né? Em vez de você pegar e querer correr uma maratona e só ficar feliz, que as pessoas ficam, né? Dependem de alguma coisa para ficar feliz. Não, gente, fica feliz, aprende a ficar feliz de outras formas. Não só quando você conquistar alguma coisa. Mas quando você for colocar um objetivo e quando você quiser treinar esse começa, continua e conclui, não coloca uma meta de correr uma maratona. Coloca uma meta de caminhar 10 minutos 2 vezes na semana. Aí depois que você concluiu uma semana, comemora. Mostra para tua mente que isso foi bom para você, para ela te ajudar a trazer mais disso. Comemora. E aí troca. Semana que vem, então, eu vou fazer 3 vezes de 10 minutos. Concluiu? Comemora. Mostra para você que você está começando, continuando e concluindo as suas metas pequenas, para depois você alçar voos maiores. E o autoconhecimento ajuda demais nesse processo. Porque lembra? Ele vai te mostrar certinho qual é o teu motivo para agir. E aí você consegue se manter naquilo dali. Outro benefício é pensando, peraí,
Peraí, voltei. Meu celular avisou da bateria, Brasil. Ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá, deixa eu conectar aqui um negócio. Foi. Muito bem, voltamos. Outro benefício aí, pensando em qualidade de vida, a gente tem a nossa saúde, a nossa disposição e o nosso sono. Gente, essas 3 coisas mudam demais da conta. Porque a gente sabe que pensamentos e emoções mal resolvidos, eles começam a causar mudanças no nosso corpo e, por vezes, até geram doenças. Muitas vezes a gente está ficando doente, a nossa imunidade está lá embaixo, porque as nossas emoções estão bagunçadas, os nossos pensamentos estão bagunçados. E a gente não sabe lidar com isso, isso permanece muito tempo e começa a criar doença. Quando a gente começa a entender isso tudo, cara, o nosso sono melhora. Que quem nunca, gente, demorou a dormir porque a cabeça estava fritando? Quem nunca demorou a dormir porque estava triste, com o coração apertado? Ou estava pensando no que poderia acontecer em X, Y, Z situação? E o nosso sono, a gente já conversou também na live dos 4 óbvios, de como ele é importante. Porque um corpo que não está bem nutrido e com os hormônios necessários, ele não vai gerenciar bem os pensamentos e as emoções, vai interferir no autoconhecimento, vai interferir na gestão emocional e mental. E o sono, ele tem todo um processo hormonal que acontece durante ele. E quando você faz o teu processo de autoconhecimento, você consegue dormir melhor, consegue produzir os hormônios direitinho e muda a tua qualidade de vida. Muda a tua qualidade de vida, você fica mais disposta, você se sente melhor. E a tua saúde, consequentemente, fica melhor. A tua imunidade não fica lá embaixo direto. E eu falo isso, gente, porque eu já passei períodos em que minha imunidade estava negativa. Que eu não tinha, eu acho. Não posso nem falar que ela estava baixa. Eu acho que ela nem existia, se não estava negativa. Eu ficava doente com muita facilidade. Porque quantas vezes, né, quantas pessoas não acreditam e falam, ai, peguei chuva, fiquei gripada. Ai, que nossa, peguei um friozinho, esqueci o casaco, me deu uma dor de garganta. Gente, isso só acontece se a tua imunidade estiver muito ruim. Pegar uma chuvinha não deixa ninguém não, né? Deixa algumas pessoas resfriadas, gripadas, enfim, mas porque a imunidade delas está ó. Eu vivia, gente, eu ia pelo menos uma vez por mês parar no hospital. Pelo menos uma vez por mês. Entrava no antibiótico direto, que os antibióticos já tinham que ficar aumentando, tipo, trocando de remédio, porque senão tal antibiótico já não faz mais efeito. Eu tinha crises de rinite, de sinusite, que eram absurdas. Eu passava um mal, assim. E na época, eu acreditava que era por causa do tempo. Porque eu trabalhava na piscina. E aí eu pegava friagem. E aí eu ficava ruim. Era esse o motivo. Só esse o motivo. Hoje eu entendo que não, gente. Olha, tanta coisa que tinha envolvida naquela época. Tanta coisa. E a gente fica se condicionando a acreditar que peguei frio e fiquei gripada. E depois eu comecei a associar. Eu tinha discussões, né? Tipo, no relacionamento que eu tinha na época, eu tinha alguma briga, minha garganta fechava. Só que naquela época eu não percebia. Depois, conforme isso aconteceu várias vezes, eu comecei a vincular. Eu falo, cara, mas eu não peguei frio, eu não peguei chuva, por que minha garganta tá fechada? E aí eu comecei a perceber. Sempre que eu tinha algum problema nos meus relacionamentos, minha garganta fechava. Aí eu já sofri muito também com sinusite. Nossa Senhora, gente. Eu falo, meu passado me condena. Algum dia alguém ainda vai postar foto minha com papel enfiado no nariz. Terror. Horrível. Que era uma cachoeira, né? Aí eu louco enfiava papel no nariz. Eu falo digníssimo que foi um santo, gente, porque teve uma fase que eu só dormia com papel enfiado no nariz. Que horror, né? Hoje em dia, desculpa, mas nem defunto mais fica com algodão enfiado no nariz. Eu dormia assim. Imagina a cena. Não imagina não, gente. Vocês já imaginaram, né? Mas tudo bem. Horrível, né? Triste realidade.
graças a Deus, é o meu processo de autoconhecimento a mim mesma, né, Brasil, que tenho que reconhecer, porque se não fosse eu, nada disso seria possível. Graças a mim, hoje, nem lembro qual foi a última crise que eu tive de rinite ou de sinusite. Não lembro mesmo. Mesmo. E falando disso que eu comentei, de ter alguma treta e a minha garganta fechar, né? Priscila tá rindo, é essa a realidade, né, Pri? É uma loucura. E falando aí em treta em relacionamento e a garganta fechar, que, gente, isso era sinistro. Pensando nisso, os últimos benefícios que eu trouxe aqui pra gente do autoconhecimento são justamente relacionados a relacionamentos. Relacionados a relacionamentos, ótimo. Benefícios. Você melhora a tua comunicação, você se torna uma pessoa muito mais empática. E uma coisa que eu precisava muito, gente, hoje em dia eu não preciso mais, graças a Deus, graças a mim, que é paciência. Quem nunca? E já te digo aí, hein? Se você, aí no teu dia a dia, você vive falando assim, ai meu Deus, dai-me paciência. Pare com isso agora. Por quê? Cada vez que você fala, meu Deus, universo, qualquer coisa, me dá paciência, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te mandar, vai criar na tua vida situações para que você exercite a sua paciência. E aí você tem um efeito contrário do que você quer. Então, peça tranquilidade, peça paz de espírito, porque se você pede paciência, mais situações para testar a tua paciência você vai ter. Eu vi coraçõezinhos aí, né? Quem nunca pediu paciência, né, Brasil? E nos nossos relacionamentos, a gente tem que ter muita paciência, porque somos seres humaninhos diferentes. Como eu falei, cada um é único. E a gente tem que lidar com as diferenças. Porque muitas pessoas vivem esperando que a pessoa seja perfeita, tanto para um relacionamento amoroso, quanto na família. A gente espera a perfeição. Aí, ó, vixe, muitas vezes. Quem nunca, né, Brasil? Quem nunca? E aí, a gente fica esperando que as pessoas sejam perfeitas, que elas se encaixem no que a gente idealizou. E não, a gente é diferente, a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que ter paciência. Quantas vezes as pessoas não falam, mas o defeito de fulano é tal. Defeito no ponto de vista de quem? Qualidade no ponto de vista de quem? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E, mais uma vez, a gente conecta aí com a gestão emocional, com a gestão mental. Todos os benefícios, né, eles vão se complementando. E a paciência, claro, também vai te ajudar a ter mais saúde, porque você não vai ter tantas emoções mal resolvidas. Vai te ajudar profissionalmente, porque quanto BO que a gente não tem no trabalho. E aí a gente junta a comunicação, a paciência e a comunicação, porque quantas vezes a gente não perde a paciência e se comunica de uma forma que a gente não gostaria. Aí, ó, é difícil a gente se aceitar. A culpa é sempre do outro. Na maioria das vezes, muitas pessoas têm esse padrão de culpar, né, o outro, porque a gente às vezes culpa a gente mesmo, né? Tem os 3 padrões: você culpar o outro, culpar você mesma ou fingir demência porque está acontecendo, para os teus sentimentos. Em nenhum momento a gente aprende a lidar com os sentimentos, que seria o ideal. Então, a gente, quantas vezes, né, a gente não perde a paciência e fala, se comunica de uma forma que a gente não queria e acaba machucando as pessoas. Não quer dizer, né, por favor, gente, não vamos entrar nessa nutelice, tá? Não quer dizer que você, se autoconhecendo, desenvolvendo seu autoconhecimento, que nunca você vai falar uma besteira. Claro que não. Só que quando você falar uma besteira, você vai ter outras ferramentas para lidar com isso. Você já pode não ser tão orgulhosa, você vai pedir desculpa, você vai entender o porquê que você falou aquilo. Então, fica tudo completamente diferente. E a empatia, ela vai ajudar a gente também em muitas situações. É você aprender a se colocar no lugar do outro. E uma das coisas mais desafiadoras nesse momento de se tornar uma pessoa mais empática é você olhar para o outro e você fala assim, fulano me machucou, que não sei o quê. E a gente começar a olhar para o outro e entender que
em toda pessoa que está ferindo alguém, que está machucando alguém, tem uma pessoa que já foi ferida. E o que acontece? A gente também começa a entender que, na maioria das vezes, a pessoa não fez aquilo de propósito, ela não fez de caso pensado para te machucar. A gente fala, né, no autoconhecimento real, que toda ação tem uma intenção positiva, seja para com o outro ou para com você mesma. E, cara, a gente não percebe, mas vira e mexe a gente está machucando os outros. E a gente só olha para o que me machucou. Entende? Se conectou aí com você, se te machucou, é porque conectou com alguma coisa que está dentro de você. Às vezes o outro não fez pensando em te machucar. Então, olha quanta coisa que o autoconhecimento traz pra gente. Eu falo, cara, autoconhecimento é vida. Ele é muito poderoso. E se você se identificou com alguma dessas coisas que você está percebendo aí no teu dia a dia, seja a baixa autoestima, insegurança, problemas de comunicação, relacionamento que não tá bom, dificuldade no trabalho, ou não está conseguindo ganhar dinheiro da forma que você gostaria, se você se identificou com alguma dessas coisas, começa a se dedicar a olhar para você, a se entender. Porque em nenhum momento a gente aprendeu que o autoconhecimento é importante, só que agora você está entendendo o quanto ele é poderoso e o quanto ele pode trazer de benefício para a tua vida. Então, cara, comece a se dedicar a isso. Procure formas de se conhecer, pessoas que possam te ajudar. Porque lembra, autoconhecimento não é automático. Você precisa se dedicar a ele. Então comece a dedicar um tempo para você se autoconhecer, que você vai poder desfrutar de vários desses benefícios, se não de todos eles. Belezura? Fez sentido, Brasil? Me contem aí. Olha quanto benefício, hein? Eu vou até contar, porque eu não contei quantos são. Só aqui, ó, eu trouxe 17 benefícios do autoconhecimento. 17. E é claro, não tem todos aqui, né? Eu listei os principais que vieram para mim e, cara, 17. Olha quanta coisa, quantas áreas da tua vida podem ser modificadas. Aí, ó, muito sentido, amei. Que bom, maravilhosas. Olhem aí, se vocês identificaram algum desses, comecem a dedicar um tempinho para vocês, a identificar formas aí, a buscar pessoas que possam ajudar vocês a se autoconhecerem e dediquem um tempo a isso, gente, porque o autoconhecimento é muito poderoso e ele realmente transforma. Eu viro e mexo, coloco isso aqui para vocês. O autoconhecimento transforma. E de mais formas até do que a gente pode imaginar. Então, o bicho é poderoso, Brasil. Vamos embarcar nesse... Eu falo que é um mundo paralelo. Vamos embarcar nesse mundo paralelo porque a gente pode se beneficiar demais. Aí, ó, em todos me identifiquei. Então, Dani, vambora, mulher. Bora começar aí a se conhecer, porque, cara... Eu juro para vocês, eu falo isso daqui e eu sempre vou repetir. Eu não imaginava que eu poderia mudar tanto a minha vida da forma que eu mudei. Eu não imaginava que eu poderia experimentar os sentimentos e os pensamentos que eu experimento hoje. Isso reflete em todas as áreas da minha vida. O tanto que eu já me bloqueei no trabalho por causa de insegurança, de diversas outras coisas. Nos meus relacionamentos. Quanto que eu já não me bloqueei? Aí, ó, nos dedicamos a tanta coisa e acabamos nos deixando de lado. Exatamente, Pri. Exatamente. Eu falo, tem uma live que eu falei sobre isso. Porque a gente, além de se preparar muito para o externo, né? A gente não se coloca como prioridade. Porque tem gente que acha que se colocar como prioridade é egoísmo. E pelo contrário, é o maior ato de amor ao próximo que você pode ter. Porque só quando você está bem com você mesma é que você consegue melhorar com o outro, com o próximo. Então, aprendam a se colocar em primeiro lugar na vida de vocês. E como a Dani colocou aí, ó, hora de me conhecer muito.
Vamos com tudo, Dani. Vocês sabem que eu estou aqui para ajudar vocês no que for possível. Beleza? Então, fico muito feliz que tenha feito sentido, maravilhosas. Por hoje é isso e nos vemos nas nossas próximas lives. Belezura? Um beijo e um ótimo final de semana aí para vocês. Até mais. Beijo!